Boa noite, este é mais um vídeo de histórias de terror ao som da chuva. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e logo após aproveite e assista aos shorts do canal. Garanto que vai gostar. Sem mais enrolação, vamos ao vídeo. O Guardião da Sepultura. Boa noite, meu nome é Jorge e eu sou zelador de um cemitério há mais de 20 anos. Meu trabalho é simples, mas solitário. Chego sempre às 6 da tarde, faço uma ronda pelos túmulos, verifico se tudo está em ordem e passo a noite vigiando o local. O silêncio aqui é diferente. Ele não traz paz, mas sim uma sensação de que algo sempre está à espreita. Desde que comecei, aprendi a ignorar os ruídos inexplicáveis. Estalos no meio da noite, sussurros carregados pelo vento, sombras que parecem se mover sozinhas. Sempre me convenci de que eram apenas ilusões da minha mente cansada. Mas na semana passada, algo aconteceu. Algo que não posso ignorar. Na segunda-feira, percebi que uma das covas estava ligeiramente aberta. Não era um túmulo recente, mas sim um bem antigo, de um homem chamado Vicente Moreno. O nome estava quase apagado na lápide, e a data de falecimento indicava que ele havia sido enterrado há mais de 80 anos. Achei estranho, mas imaginei que fosse trabalho de vândalos. Peguei minha pá, joguei a terra de volta e segui minha rotina. Na noite seguinte, a mesma cova estava aberta novamente. Não apenas aberta, mas com mais terra removida, como se algo estivesse tentando sair. Meu estômago se revirou. Isso não era normal. Olhei ao redor, esperando ver pegadas, mas a terra ao redor estava intacta. Nenhum sinal de alguém mexendo ali. Meu coração começou a acelerar. Resolvi fechar novamente, mas dessa vez, cravei uma cruz de ferro sobre a terra e recitei uma oração. A quarta-feira trouxe algo pior. Eu já estava inquieto, sentindo que algo me observava. Durante a ronda, meus passos ecoavam mais do que o normal. O vento parecia sussurrar meu nome. Quando me aproximei da cova de Vicente, meu sangue gelou. A cruz de ferro estava caída ao lado, e a cova, agora, estava completamente aberta. O caixão estava exposto, e pior, a tampa havia sido empurrada para o lado. Lá dentro, a mortalha estava rasgada. Algo tinha saído de dentro daquele caixão. Recuei, sentindo um frio insuportável percorrer meu corpo. Meus olhos varreram a escuridão do cemitério, tentando encontrar alguma explicação racional. Foi quando ouvi um arrastar de pés sobre a terra seca. Virei o olhar devagar, e ali, na neblina entre os túmulos, vi uma figura esguia e retorcida. A pele era ressequida, os olhos fundos e vazios. Era como se a morte tivesse caminhado para fora daquela cova. Meu corpo congelou. Eu quis correr, gritar, mas estava paralisado pelo terror. A criatura moveu a cabeça lentamente em minha direção. A boca se abriu num sorriso impossível, os dentes apodrecidos brilhando na fraca luz do poste mais próximo. Ela deu um passo à frente. Meu instinto finalmente reagiu. Corri o mais rápido que pude em direção à capela do cemitério, onde guardavam um velho crucifixo e um pote de sal. Ao entrar, bati a porta com força e me joguei contra ela, sentindo um peso do outro lado tentando forçá-la. Peguei o crucifixo e comecei a rezar em voz alta. O peso cessou. O silêncio voltou, mas eu sabia que aquilo ainda estava lá. Fiquei trancado na capela até o amanhecer. Quando finalmente tive coragem de sair, encontrei o túmulo de Vicente novamente fechado, como se nunca tivesse sido mexido. Mas eu sabia o que tinha visto, e sabia que aquilo não havia acabado. Na noite seguinte, pedi demissão. Nunca mais voltei ao cemitério. Nunca mais quis saber o que realmente aconteceu naquela noite. Mas, às vezes, no meio da madrugada, ainda ouço aquele arrastar de pés ecoando em meus sonhos. E quando acordo, sinto que algo está me observando. A maldição dos ossos. Boa noite. Meu nome é Davi, e até hoje me arrependo do dia em que aceitei o emprego de zelador no cemitério Santa Aurora. O que aconteceu comigo lá me fez questionar tudo o que eu acreditava ser real. Desde pequeno, nunca fui muito impressionável.
Cresci ouvindo histórias sobre assombrações e maldições, mas sempre as via como apenas isso, histórias. Quando consegui esse emprego, não esperava nada além de noites calmas, algumas limpezas e o silêncio absoluto dos mortos. Eu estava errado. O cemitério ficava isolado, no alto de uma colina, cercado por árvores retorcidas e um muro de pedras antigas coberto por musgo. Durante o dia, o lugar era apenas um campo de túmulos e estátuas desgastadas pelo tempo. Mas à noite tudo parecia diferente. O vento soprava de forma estranha, fazendo os galhos das árvores estalarem como ossos se quebrando. Minha rotina era simples: verificar os túmulos, garantir que nenhum vândalo invadisse o local, principalmente, ignorar os ruídos que pareciam vir do subsolo. No começo, pensei que fossem apenas os sons normais de um lugar velho e esquecido, mas com o tempo, percebi que havia algo mais. Tudo começou na terceira semana de trabalho. Eu estava fazendo minha ronda noturna quando notei um homem parado entre os túmulos. Ele usava um sobretudo escuro e um chapéu de aba larga, escondendo parcialmente seu rosto. Seus pés estavam descalços, afundando levemente na terra úmida. Senhor, o cemitério já está fechado. Preciso que saia, eu disse, mantendo uma distância segura. Ele não respondeu de imediato. Apenas virou-se lentamente para mim, e foi nesse momento que senti algo errado. Seus olhos não eram normais. Eram fundos demais, escuros demais, como se não houvesse nada além do vazio dentro deles. Estou visitando um velho amigo, ele disse, com uma voz que soou como um sussurro e um eco ao mesmo tempo. Senti um calafrio subir pela espinha. Algo me dizia que aquele homem não era um visitante comum. O senhor precisa ir embora agora. Insisti, tentando soar mais firme. Ele sorriu. Um sorriso vazio, sem qualquer traço de emoção. Então, sem dizer mais nada, virou-se e caminhou para dentro da escuridão. No dia seguinte, fui até o local onde ele esteve. Algo me incomodava naquela sepultura. A lápide estava rachada, como se algo tivesse pressionado de dentro para fora. A terra ao redor parecia revirada recentemente, mas não havia sinais de escavação. Falei com o administrador do cemitério sobre isso. Ele ficou em silêncio por um momento. Depois apenas disse: "Deixe isso quieto, Davi. Há coisas que não devem ser perturbadas." Isso só aumentou minha curiosidade. Resolvi investigar por conta própria. Naquela noite, voltei ao túmulo. A lua estava encoberta por nuvens escuras, e o vento carregava um cheiro estranho, metálico, como ferro oxidado. Levei uma pá comigo. Algo dentro de mim dizia que eu precisava ver o que havia ali. Cavei por quase uma hora. A cada movimento, minha respiração ficava mais pesada, meu coração batia mais forte. Até que minha pá bateu em algo sólido. Um caixão. Mas não era como os outros. A madeira estava coberta por símbolos estranhos, entalhados como se tivessem sido feitos por garras afiadas. A tampa estava entreaberta. E dentro, não havia um corpo. Apenas ossos quebrados, dispostos de forma caótica, como se tivessem sido jogados ali sem qualquer cuidado. Mas o pior foi o que vi escrito no interior da tampa: "Ele está acordando." Na mesma hora, ouvi um som atrás de mim, como se algo estivesse rastejando pela terra. Virei-me rapidamente, e o que vi me fez congelar. Uma mão, saindo da terra. Não era uma mão humana. Os dedos eram longos demais, e as unhas afiadas como lâminas. Eu queria correr, mas meu corpo não respondia. Foi quando ouvi uma risada baixa, rouca, vinda de todos os lados ao mesmo tempo. O vento ficou mais forte, uivando entre as lápides. As árvores pareciam se curvar sobre mim. E então, vi, algo estava emergindo do solo, algo que nunca deveria ter sido perturbado. Sua pele era pálida, enrugada, como couro seco. Seus olhos não tinham nada dentro deles, apenas escuridão. Consegui reunir forças para correr. Disparei em direção à guarita, trancando a porta atrás de mim. Minha respiração estava descontrolada, meu corpo tremia inteiro. Fiquei ali, sentado no chão, ouvindo o silêncio pesado lá fora. E então, toque, toque, toque. Alguém,
ou algo bateu na porta. Fechei os olhos e segurei a cruz que sempre levava no bolso. O som continuou por alguns segundos, depois parou. O tempo passou. Horas, talvez. Quando finalmente reuni coragem para sair, o cemitério estava como sempre. Silencioso, intocado, mas o túmulo estava fechado novamente. Como se nada tivesse acontecido. No dia seguinte, pedi demissão. O administrador não disse nada, apenas me olhou com o olhar de quem já sabia o motivo. Desde então, evito cemitérios. Mas, às vezes, à noite, ainda ouço aquele sussurro no vento. E sei que algo continua me observando. A sombra assustadora. A história que vou contar aconteceu comigo e minha família há 13 anos. Melhor dizendo, ocorreu nos primeiros meses após o nascimento da minha irmã mais nova. Minha irmã mais velha estava no ensino médio no turno da tarde, eu estava no 5º ano do ensino fundamental, e meus irmãos gêmeos estavam no 7º. Os horários escolares diferentes permitiam que nos revezássemos para cuidar da minha irmãzinha e da minha mãe, que ainda estava debilitada após o parto. Meu pai sempre trabalhou na construção civil e na alvenaria. Devido à falta de trabalho e aos baixos salários na cidade e arredores, ele teve que buscar emprego em outros estados. Isso se tornou ainda mais urgente quando minha mãe engravidou. Naquela época, meu pai trabalhava em Pernambuco, por isso não pôde estar presente no nascimento da minha irmã. Por questões financeiras, ele só conseguiu conhecê-la meses depois. Naquele dia, minha mãe estava estranhamente quieta. Ela deixou minha irmãzinha no berço e nos pediu que subíssemos até a laje para ver se minha irmã mais velha já estava voltando para casa. Foi nesse momento que ouvi o som característico da porta de entrada se abrindo. Era um barulho inconfundível, pois a porta era de madeira com uma lâmina metálica e sempre arrastava ao ser movida. Pensei que meu pai tinha chegado e, empolgado, corri até a entrada para verificar. Eu queria ser o primeiro a vê-lo, recebê-lo e ajudá-lo com suas coisas. Meus irmãos e eu sempre competíamos por isso. No meio da empolgação, esquecemos um detalhe importante. Minha irmã recém-nascida estava completamente sozinha, sem ninguém por perto. Só nos demos conta disso quando já era tarde. No caminho, percebi uma sombra escura no quintal. Embora o local não estivesse bem iluminado, aquilo se destacava na escuridão. Um medo intenso me percorreu e, sem pensar duas vezes, corri de volta para o quarto, tomado pelo pânico. Quando cheguei, minha mãe também estava entrando apressadamente, como se soubesse que algo ruim estava prestes a acontecer. Tudo aconteceu muito rápido. Lembro-me de ver uma silhueta agachada aos pés da cama, onde minha irmã dormia. Parecia observá-la fixamente. A figura se virou para nós assim que entramos. Minha mãe gritou, repreendendo o que quer que fosse aquilo, como os cristãos costumam fazer. Sempre seguimos o cristianismo em casa, então o batismo não acontecia até que a pessoa tivesse consciência e escolhesse. Diferente de outras religiões, onde o batismo ocorre ainda na infância. Na nossa fé acreditamos que a escolha deve ser feita com entendimento, para a salvação da alma. Ouvi minha mãe gritar algo para aquela coisa no quarto. Ela dizia que havia sido astuta ao nos tirar dali, mas que seu plano havia falhado, pois quem estava conosco era mais poderoso. Tudo aconteceu em questão de segundos. De repente, senti uma rajada de vento forte saindo do quarto, como se algo invisível tivesse sido expulso à força. Imediatamente, minha mãe e eu corremos. Para fora, nas plantações próximas, ouvimos algo se movendo entre as espigas de milho. Olhando com atenção, vimos uma figura escalando uma mangueira. É difícil descrever, mas aquilo parecia humano, embora sua forma se contorcesse, transformando-se em uma espécie de réptil do tamanho de uma criança pequena enquanto subia. Quando chegou ao topo, ficou imóvel, nos observando entre os galhos. Meus irmãos estavam descendo da laje quando tudo aconteceu. Eles afirmaram que ouviram uma voz cantarolando uma canção, o que os deixou hipnotizados até que os gritos da minha mãe os despertaram. Naquela noite, não conseguimos dormir. No telhado da casa, ouvimos passos e, de vez em quando, o som de algo que parecia um peru.
mas com um tom muito mais grave. Esse tipo de perseguição não foi a primeira, nem a última. Em outras ocasiões, quando subíamos para esperar minha irmã mais velha, víamos à distância uma bola de fogo que aparecia e desaparecia entre as árvores próximas à casa. Atualmente, minha irmã tem 13 anos. Ela é rebelde como muitas meninas da sua idade, mas algo que preciso mencionar é que, desde pequena, tem sido perseguida por esses seres. Ela já teve encontros com uma mulher que aparece na casa quando está sozinha, entre outras experiências que, se me permitirem, contarei em outra ocasião. Toques de pianos de madrugada. Nunca imaginei que eu seria uma dessas pessoas que acabariam deixando um comentário em um desses vídeos com minha história, mas aqui estou. Isso aconteceu em fevereiro do ano retrasado, e depois do que vivi, percebi o quanto é comum que babás passem por experiências estranhas, coisas que muitas vezes não podem ser explicadas, mas que marcam suas vidas de uma forma indescritível. Cheguei para cuidar de Alessandra porque seus pais eram conhecidos de uma família com quem trabalhei durante vários anos. Eles se mudaram e não precisariam mais de mim, mas antes de irem, me recomendaram em suas redes sociais. Foi assim que, com essa recomendação, cheguei àquela casa. Sem dúvida, a mais bonita em que já tinha trabalhado. Na verdade, era a casa mais bonita em que eu já tinha entrado até aquele momento. Então, no dia em que cheguei, quem me deixou entrar foi a moça responsável pela Lisa. Ela já estava me esperando. A família estava prestes a chegar, enquanto eu me sentava e ouvia as notas de uma linda melodia ao fundo. Foi então que a moça que me havia recebido entrou na sala novamente e me deu um sorriso nervoso. Percebi que ela estava tocando o piano, mas não deveria, não tinha permissão para isso. Não sei ao certo o que aconteceu, mas logo ela saiu, me deixando sozinha. Aproveitei esses minutos para andar um pouco pelo primeiro andar. O piano estava maravilhosamente lindo, no centro da sala principal, mesmo para mim, que não entendo muito de instrumentos musicais. A família chegou, e eu voltei a me sentar no sofá onde haviam pedido que eu aguardasse. Todos entraram e a primeira coisa que a mãe fez foi trancar a sala. Do piano. Era evidente que algo importante estava envolvido. Talvez por isso a moça da limpeza estivesse tão nervosa. Comecei a trabalhar na casa no fim de semana seguinte. A família fez uma viagem de alguns dias. Depois disso, apenas a filha voltaria para casa. Eu teria que cuidar dela no sábado e no domingo. Achei estranho, mas a remuneração era excelente. A menina era muito séria e quieta, mas extremamente educada. Durante todo aquele sábado, ela não me deu o menor trabalho. Ela terminou as tarefas pela manhã e passou o resto da tarde lendo. Achei muito estranho ver isso em crianças nos dias de hoje, ainda mais porque ela lia livros bastante avançados para a idade dela. Às 8 da noite, antes mesmo que eu falasse algo, ela já estava no quarto se preparando para dormir. Perguntei se precisava de algo e ela respondeu que apenas um pouco de água, mas que poderia descer para pegar. Eu disse que não era necessário. Ela agradeceu e colocou os fones de ouvido conectados a um iPod antigo, daqueles bem pequenos da primeira geração. Até isso me chamou a atenção. Desci para buscar a água. Enquanto enchia o copo, perdida em devaneios sobre como seria crescer em uma casa assim, sem nunca precisar se preocupar com problemas financeiros, ouvi algumas notas de piano vindas da sala. Primeiro, fiquei surpresa. Achei que Alessandra, tão comportada, tivesse descido até a sala sem permissão, em vez de esperar pela água. Fui até lá para dizer algo, mas a porta estava trancada e as luzes estavam apagadas. Devo ter ouvido errado, pensei, e subi para verificar se Alessandra ainda estava no quarto. Lá estava ela, e quando me aproximei com a água, ela tirou os fones e me agradeceu. Percebi que o volume estava muito alto e avisei que aquilo poderia prejudicar seus ouvidos. Isso me ajuda a dormir, respondeu, sem dizer mais nada, enquanto colocava os fones novamente. Achei estranho, mas com todas as instruções tão detalhadas que os pais dela haviam deixado, não havia nenhuma menção sobre proibir os fones. Além disso, era nosso primeiro dia juntas, então deixei para lá. Fui para o quarto ao lado, tentando dormir cedo também, mas,
Novamente, algumas notas de piano chamaram minha atenção. Coloquei meu celular no silencioso e não ouvi mais nada depois. Aquelas mesmas notas voltaram a tocar. Saí do quarto e me aproximei da escada para ouvir melhor, mas não havia mais nada. Fiquei com medo de descer para verificar. Então voltei para o quarto, decidida a dormir. Depois de ler um pouco, meus olhos começaram a se fechar sozinhos. De repente, pulei de susto, pois as notas no piano foram tocadas com força, me acordando imediatamente do cochilo. Levantei-me, sem saber o que fazer, saí do quarto. E minha única reação foi entrar no quarto de Alessandra para verificar se ela estava lá. Abri a porta e lá estava ela, com os olhos bem abertos, olhando para mim. Ela apontou para uma gaveta. Aproximei-me e a abri. Lá dentro, havia várias coisas, incluindo uns fones de ouvido grandes. Peguei os fones e olhei para Alessandra, que, sem dizer nada, voltou a se deitar, me ignorando. Fechei a porta. Voltei para o outro quarto e me deitei. Coloquei uma playlist no celular, tentando dormir com meus próprios fones de ouvido. Lembro-me muito bem de, entre o estado de sono, quando uma música terminava e havia alguns segundos de silêncio. Eu ouvia uma melodia de piano tocando claramente pela casa. Eventualmente, consegui dormir. Na manhã seguinte, tudo foi normal, como no dia anterior. Por volta das 4 da tarde, os pais de Alessandra chegaram. A mãe conversou em particular com ela e depois veio até mim. Ela agradeceu e disse que eu havia agradado muito sua filha, que poderia voltar com regularidade. Respondi que não havia problema e que também tinha gostado muito de Alessandra. A mãe agradeceu e comentou que era difícil encontrar pessoas confiáveis, especialmente desde que Regina, a antiga babá de Ana, havia ido embora. Eu disse que faria o possível para conquistar sua confiança e que realmente precisava do trabalho. Então, pensei, e acho que disse em voz alta: "Quem é Ana? Minha bebê? Minha menina? Meu anjinho?" Respondeu a mulher. Ela apontou para uma foto atrás de mim. Na foto, uma menina de uns 12 anos, com um vestido de primeira comunhão ou algo do tipo, pousava sorrindo para a câmera, com as mãos no piano. Ela foi para o céu em novembro, completou a mãe. Pedi desculpas e fui ao banheiro, onde minhas pernas fraquejaram. Saí e disse que precisava ir embora, que estavam me esperando em casa. Não voltei mais, nem atendi as ligações insistentes deles por alguns dias, até que aparentemente desistiram. Até hoje, às vezes acordo no meio da noite, certo de que ouço algumas notas de piano. Mal a conheci, mas, de verdade, sinto muito por Alessandra ter que ouvi-las todas as noites. Eu tinha 14 anos e morava em uma pequena cidade no leste de Dakota do Sul, não muito longe de um grande rio chamado Big Sioux. Os verões ali eram duas coisas, úmidos e intermináveis. Tínhamos estradas de cascalho que cruzavam trechos intermináveis de asfalto, ladeadas por terras agrícolas de um lado e pequenos aglomerados de árvores do outro. Naquela época, meu principal meio de transporte era uma velha bicicleta surrada, uma herança do meu irmão mais velho, que havia trocado a bicicleta por um carro. Aquela bicicleta tinha mais ferrugem do que tinta, mas as rodas e a corrente ainda funcionavam. E isso era tudo que importava. Minha mãe não se preocupava muito comigo andando de bicicleta sozinho. Todo mundo na nossa pequena cidade se conhecia, e as pessoas geralmente acenavam quando você passava pela entrada de suas casas. Era um lugar pacífico, ou assim parecia. Era final de julho, e o dia começou quente e abafado, com nuvens de tempestade se formando ao oeste. Eu estava ansioso para sair de casa depois de terminar minhas tarefas. Então, peguei minha bicicleta e segui por uma estrada rural que cortava terras de milho. Meu plano era encontrar um amigo que morava a cerca de 8 quilômetros, perto da borda da cidade, onde os campos davam lugar a uma encosta suave pontilhada de pinheiros e álamos. Tínhamos combinado de pedalar juntos até uma propriedade antiga e abandonada, onde, segundo rumores, havia um celeiro velho que podíamos explorar. Era o tipo de coisa que crianças se metiam. Durante os lentos dias de verão,
A cerca de metade do caminho, notei que as nuvens acima tinham adquirido um tom esverdeado e o vento havia mudado. Agora, havia aquele tipo de silêncio estranho que às vezes precede uma tempestade. Olhei para o horizonte e percebi que uma tempestade definitivamente estava chegando, mais cedo do que o esperado. Achei que tinha tempo de chegar à casa do meu amigo antes da chuva começar, então pedalei mais rápido. O trecho de estrada onde eu estava passava por plantações, mas também contornava a borda de uma faixa estreita de árvores, quase como um quebra-vento que algum fazendeiro local havia plantado décadas antes. Bem quando me aproximei daquela linha de árvores, o ar ficou mais frio. Foi como se eu tivesse entrado em uma sombra, mesmo com o sol ainda acima do horizonte. Lembro-me de sentir o cheiro de terra úmida, como se já tivesse chovido em algum lugar mais à frente. Meu olhar varreu as árvores, que eram, em sua maioria, pinheiros e alguns álamos mais altos, com suas folhas tremendo ao vento. Eu não conseguia enxergar muito além dos primeiros troncos, mas sempre tive a sensação de que aquele bosque era mais profundo do que parecia. Acho que era uma linha fina por fora, mas talvez mais denso quando se entrava. Foi então que ouvi um som logo além da vala, perto de onde a cerca de arame farpado separava o acostamento da estrada das árvores. Não era um barulho normal, como um cavalo ou boi pisando em folhas secas. Era mais pesado, quase como se algo estivesse me acompanhando no mesmo ritmo. Meu pé hesitou no pedal, e eu desacelerei, examinando o mato rasteiro. Uma rajada de vento sacudiu as folhas. Por um segundo, pensei que talvez fosse apenas minha imaginação pregando peças. Mas então, uma forma escura se moveu. A princípio, disse a mim mesmo que tinha que ser um animal, um coiote em pé nas patas traseiras ou um cachorro perdido, mas não era o formato certo para isso. Sinceramente, não consegui distinguir um contorno claro, só me lembro de ver algo grande, escuro e rápido, e ainda assim, não fugiu com o grito ou o comportamento de um coiote assustado. Normalmente, ele apenas estava observando. Por um instante, fiquei congelado. Minhas mãos apertaram o guidão com tanta força que os nós dos meus dedos ficaram brancos. Tentei racionalizar. Talvez fosse uma pessoa. Havia muitos caçadores por ali, embora não fosse temporada de algo caminhando sobre membros alongados, ligeiramente errados para uma forma humana padrão. Nenhum cão ou coiote teria aquela postura. Peguei um breve vislumbre de algo, um braço ou perna coberto por um pelo áspero e irregular. Então desapareceu atrás de um tronco largo. Não foi longe, eu ainda conseguia ouvir sua respiração, ou talvez fosse apenas o vento nas folhas. Minha mente girava. Tive a sensação de que estava logo além do meu campo de visão, esperando. Então, veio um som baixo e gutural, meio ronco, meio rosnado. Nem me lembro de ter tomado a decisão consciente de pedalar novamente. De repente, eu estava de volta à bicicleta, pedalando o mais rápido que podia, com o coração na garganta. Disparei pela estrada, esquecendo completamente de encontrar meu amigo. Tudo o que eu queria era chegar em casa. A tempestade chegou em minutos, com cortinas de chuva e rajadas de vento batendo contra mim. Normalmente, eu teria parado ou me abrigado em um celeiro ou sob o telhado de uma varanda firme, mas não tinha a menor intenção de parar. O trovão tremia tudo, e relâmpagos piscavam no céu. A cada vez que iluminavam a paisagem, eu olhava para a linha das árvores, esperando ver aquela figura correndo ao meu lado. Nunca vi novamente, mas isso não me acalmou. Eu podia praticamente sentir os olhos sobre mim. Quando finalmente derrapei na entrada de casa, eu estava encharcado até os ossos e tremendo de frio. Meus pais ficaram alarmados porque eu estava pálido como um fantasma. Minha mãe achou que talvez eu tivesse quase sido atingido por um raio. Não consegui me obrigar a contar toda a verdade. Apenas murmurei algo sobre ter visto meu pai, um fazendeiro experiente, disse que poderia ter sido um lobo ou um coiote grande. Naquela noite, tentei me convencer de que ele estava certo. No fundo, eu sabia que tinha visto outra coisa. Ao longo dos anos, tentei encontrar explicações lógicas. Talvez fosse um cachorro grande, meio escondido pela vegetação e assustado pela tempestade.
Mas nenhuma dessas explicações me convenceu. Havia inteligência nos olhos daquela coisa, algo que fez os pelos da minha nuca se arrepiarem. Voltei algumas vezes aquele trecho de estrada. Depois, já adulto, dirigi com as janelas abaixadas, observando a linha das árvores. Agora, o lugar parece diferente, um pouco mais aberto, depois que algumas árvores foram derrubadas. Mas ainda fico inquieto quando passo por lá. Nunca contei ao meu amigo o verdadeiro motivo de ter desistido do nosso encontro naquele dia. Demorei muito para contar essa história a alguém, principalmente porque sou absurda demais. Se eu estivesse ouvindo outra pessoa dizer isso, pensaria que a pessoa sonhou ou confundiu os detalhes. Mas lembro-me de cada sensação com clareza. Hoje, estou na casa dos 30, mudei-me para a faculdade e me estabeleci em uma cidade de médio porte. Mas sempre que visito minha cidade natal, o céu aberto e as estradas intermináveis me fazem lembrar daquele dia. Meus pais faleceram há alguns anos, mas não vendi a casa. Uma parte de mim sempre sente vontade de dirigir por aquela estrada rural, só para ver se algo ainda está espreitando entre aquelas árvores. Mas nunca mais vi aquele ser. Talvez algumas coisas devam permanecer no passado, seladas com a lembrança de um garoto em uma bicicleta, enferrujada, correndo para casa sob um céu tempestuoso. Não posso dizer o que encontrei naquela tarde. Tudo o que sei é que não era um coiote normal, nem um cervo, nem mesmo um cachorro de rua. E também não era uma pessoa que me acenou ou gritou. Eu tinha 22 anos e estava saindo da faculdade quando um trabalho temporário surgiu para mim. Um cemitério na cidade precisava de alguém para cuidar da manutenção diária, varrer as folhas, limpar os túmulos e garantir que as placas e cercas estivessem em bom estado. O trabalho parecia simples e tranquilo, então aceitei rapidamente, sem pensar muito nas implicações. Afinal, quem imaginaria que um lugar tão calmo poderia ser o cenário para algo que mexeria tão profundamente com minha sanidade? O cemitério ficava à beira da cidade, em uma área isolada, cercada por árvores altas que pareciam nunca deixar o sol brilhar de verdade. As lápides antigas, muitas delas cobertas de musgo e algumas já parcialmente tombadas, estavam espalhadas de maneira desordenada, como se tivessem sido enterradas sem cuidado. A primeira vez que entrei naquele lugar, a sensação de vazio me fez tremer um pouco, mas pensei que era só a minha imaginação. Na primeira semana, o trabalho foi relativamente tranquilo. Eu varria o caminho de terra entre os túmulos, cortava a grama que crescia desordenada e recolhia as folhas secas. A cada dia, o lugar parecia mais sombrio, mas eu não ligava, porque era o tipo de trabalho que me deixava em paz. O cemitério ficava ainda mais deserto à medida que o sol começava a se pôr, e eu era o único que ficava lá até o anoitecer. Mas, nas últimas semanas, coisas estranhas começaram a acontecer. Comecei a ouvir sons no cemitério à noite. Primeiro, pensei que era só o vento, mas logo percebi que não era o vento. Ouvi passos, como se alguém estivesse andando pelos túmulos atrás de mim. A princípio, achei que fosse um animal ou algum outro zelador do cemitério, mas nunca vi ninguém. Não havia mais ninguém além de mim. Uma noite, enquanto limpava a área perto de uma seção mais antiga do cemitério, algo realmente bizarro aconteceu. Estava varrendo quando vi uma sombra passar rapidamente na minha visão periférica. Pensei que fosse outro funcionário, mas não havia ninguém ali. A sensação de estar sendo observado me envolveu instantaneamente. O coração começou a bater mais forte, e eu olhei para trás, para ver o que havia atrás de mim, mas estava vazio. Depois disso, os sons se intensificaram, passos arrastados, como se alguém estivesse se arrastando por trás das lápides, e um suspiro baixo, quase imperceptível, que parecia vir das sombras. Comecei a ficar nervoso e acelerava o meu trabalho, tentando terminar mais rápido para ir embora. Eu sabia que algo estava errado, mas não conseguia entender o que. Tentei racionalizar a situação, dizendo para mim mesmo que eram apenas os meus nervos, mas algo me dizia que aquilo não era normal. Em uma das noites seguintes, estava perto de uma área onde as lápides estavam bem antigas
e as árvores formavam uma espécie de túnel. A chuva estava começando a cair, e o som de gotas batendo nas folhas adicionava um tom macabro àquela noite. Quando me virei para ir embora, vi uma figura na sombra, bem na borda do meu campo de visão. Era um homem de aparência desleixada, com roupas rasgadas e os olhos vazios. Ele estava parado, observando-me em silêncio, sem fazer nenhum movimento. Achei que fosse um morador da cidade, talvez alguém procurando um túmulo ou lugar para orar. Mas algo estava errado. Ele estava muito imóvel. Oi, eu chamei, mas ele não respondeu. Apenas ficou ali, olhando para mim com os olhos vazios. Senti uma sensação de gelo percorrendo minha espinha. Ele parecia irreal, como se fosse uma figura deslocada do tempo. Não sabia se devia me aproximar ou ir embora. Fui engolido pela sensação de que, se eu fizesse algum movimento, algo terrível poderia acontecer. Decidi ir embora, mas, ao dar alguns passos para trás, senti uma mão fria tocar meu ombro. A sensação foi tão forte que quase caí para trás. Quando me virei, a figura desapareceu. Não havia ninguém ali. Fui embora correndo naquele dia, sentindo o peso de algo me perseguindo. Mas o mais estranho aconteceu na noite seguinte. Ao voltar para o cemitério, as coisas estavam ainda mais bizarras. Os túmulos estavam agora abertos, e as tampas das lápides estavam deslocadas, como se alguém tivesse mexido nelas. Senti o cheiro de terra fresca, mas não havia sido feito nenhum enterro. A noite estava pesada, como se o próprio cemitério estivesse tentando me engolir. Eu estava começando a duvidar da minha sanidade. Cada sombra parecia mais densa, cada ruído mais intenso. Eu sentia uma presença, como se o próprio lugar tivesse vida e estava me vigiando. Na noite em que eu finalmente decidi pedir ajuda, um dos túmulos perto da entrada cedeu. A tampa se moveu sozinha, e uma figura se ergueu de dentro do túmulo, com o rosto pálido e os olhos completamente brancos. Era um cadáver, mas com movimentos estranhamente naturais, como se estivesse saindo da terra de forma planejada. Meu coração disparou. Eu tentei correr, mas a figura se aproximava rapidamente, seus passos rápidos e arrastados ecoando no meu peito. Eu gritei por ajuda, mas ninguém respondeu. A figura me alcançou, e antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, ela parou a poucos centímetros de mim e olhou-me diretamente nos olhos. Você não deveria ter vindo, ela sussurrou com uma voz grave, quase como se o próprio cemitério estivesse falando comigo. Naquele momento, algo dentro de mim quebrou. Eu só conseguia olhar para os olhos vazios da figura, completamente paralisado pelo medo. Quando olhei para trás, vi que todos os outros túmulos estavam abertos, e figuras semelhantes surgiam de dentro deles, lentamente, como se tivessem me cercado. Corri o mais rápido que pude para fora do cemitério, e nunca mais voltei. Alguns dizem que o zelador do cemitério sempre desaparece, que as almas dos mortos se agitam no local, esperando alguém para assumir o lugar daqueles que não sobreviveram ao seu chamado. Hoje, minha vida segue, mas sempre que passo perto daquele cemitério, sinto uma presença que não posso explicar. As sombras nas árvores parecem mais densas, e a sensação de que algo está ali me observando nunca se vai. Não me atrevo mais a voltar, e espero que nunca mais alguém tenha que viver o que eu vivi naquele lugar. O feitiço virou contra a feiticeira. Meu nome é Mariana e o que vou contar aconteceu em 2017, em um pequeno povoado onde vivia minha irmã mais nova, chamada Maria. Maria era uma jovem alegre e trabalhadora. Embora não fosse casada, sempre teve uma sorte especial em suas relações amorosas. Seus namorados eram rapazes atraentes, amáveis e bem de vida, o que frequentemente despertava admiração em algumas pessoas, infelizmente, inveja em outras. Entre as pessoas que pareciam não tolerar a sorte de Maria estava Graciela, uma amiga de infância. Graciela tinha uma personalidade forte e sempre esteve próxima de nossa família. No entanto, com o passar dos anos, sua amizade com Maria se tornou cada vez mais tensa. Apesar de tentar disfarçar, era evidente que Graciela se incomodava com a facilidade com que minha irmã conseguia se relacionar e encontrar parceiros que a admiravam.
Essa inveja começou a se manifestar em pequenos comentários passivo-agressivos e atitudes que, pouco a pouco, desgastaram a relação. Se você for mulher, acho que sabe exatamente que tipo de comentários poderiam ter surgido. Tudo começou numa manhã, quando Maria encontrou um estranho monte de cinzas na entrada da casa. As cinzas estavam dispostas em forma de círculo, e no centro havia um punhado de agulhas espetadas em um pequeno pedaço de tecido. A princípio, ela achou que fosse uma brincadeira de mau gosto de algum garoto da vizinhança. Ela varreu as cinzas e seguiu seu dia, mas uma sensação de desconforto não a abandonou durante toda a tarde. Nos dias seguintes, coisas estranhas começaram a acontecer. Seus encontros com seu novo namorado, Arthur, eram cancelados inesperadamente. A moto que ele usava sofreu 2 acidentes misteriosos, e as flores que ele havia dado a Maria murcharam quase imediatamente. Arthur, que antes era afetuoso, começou a se distanciar sem motivo aparente. Certa noite, comigo por telefone, minha irmã mencionou que viu Graciela próxima à sua casa. Graciela, no entanto, não entrou nem falou com ela, apenas ficou parada diante da porta, olhando fixamente para dentro. Tentei tranquilizá-la, mas o tom de sua voz demonstrava medo. No dia seguinte, Maria encontrou outro objeto estranho na entrada. Uma pequena figura de cera com agulhas cravadas no torso e uma nota que dizia: "Isto é apenas o começo." Estava claro que alguém queria fazer-lhe mal, e sua primeira suspeita recaiu sobre Graciela. No entanto, sem provas concretas, Maria preferiu não confrontá-la. Preocupada, minha irmã me ligou para contar tudo o que estava acontecendo. Eu morava na cidade, mas decidi viajar até o povoado para apoiá-la. Ao chegar, percebi a tensão na casa. O lar dela, que antes era acolhedor, agora parecia sombrio e vazio. Minha irmã também estava abatida e mais cansada que o normal. Naquela mesma noite, enquanto jantávamos, ouvimos um barulho alto vindo da cozinha. Ao verificar, encontramos uma das janelas quebrada e, no chão, havia um monte de terra com folhas secas. Não conseguíamos entender como aquilo tinha acontecido. Limpamos tudo e tentamos seguir em frente, mas ambas sabíamos que algo estava errado. Uma vizinha nos aconselhou a procurar Dona Lena, conhecida naquela região por sua sabedoria em questões espirituais. Contamos a ela o que havia acontecido. Após ouvir com atenção, Dona Lena afirmou: "Isso não é coincidência. Alguém tem inveja de você e está usando energias para te prejudicar." Ela nos pediu que levássemos qualquer objeto estranho que encontrássemos e que evitássemos confrontar Graciela diretamente. Dona Lena também fez uma limpeza na casa de Maria e nos deu um frasco de água benta para borrifar nas esquinas da casa. À noite, por um tempo, as coisas pararam. Maria começou a recuperar seu ânimo e, embora ainda distante, aceitou conversar com Arthur. Uma noite, enquanto dormia, minha irmã teve um sonho perturbador. Uma velha entrou em seu quarto, agarrou-a pelo pescoço e sussurrou palavras incompreensíveis ao seu ouvido. No dia seguinte, ela acordou com marcas de dedos em seu pescoço, como se realmente tivesse sido estrangulada. Isso nos levou de volta à casa de Dona Lena, que agora parecia mais preocupada. Os sonhos são avisos. Precisamos agir rápido para protegê-la, disse ela. Dona Lena nos deu amuletos de proteção e recomendou acender velas brancas todas as noites. Além disso, pediu que evitássemos qualquer contato com Graciela, pois isso poderia agravar a situação. Apesar de nossos esforços, a situação piorou. Uma tarde, enquanto eu estava sozinha na casa, senti que estava sendo observada. Ao olhar pela janela, vi Graciela do lado de fora, rindo que nem uma idiota. Saí para confrontá-la, mas ela havia desaparecido. Quando contei a Maria, ela decidiu que já tinha suportado o suficiente. Cansada de viver com medo, foi até a casa de Graciela no dia seguinte e, sem rodeios, perguntou por que ela estava fazendo tudo aquilo. Graciela, longe de negar, respondeu: "Você vai perder tudo. Não sou de briga." Mas, após apontar o dedo na sua cara, a situação pareceu escalar de maneira alarmante. E, embora Maria tentasse evitá-la depois do desentendimento,
Graciela fez questão de deixar claro que não iria parar. Elas se cruzavam constantemente, e sempre que isso acontecia, Graciela lançava comentários maldosos ou simplesmente a olhava com um sorriso debochado, como se estivesse se deliciando com o desconforto que causava. Com o tempo, as coisas começaram a se tornar mais pessoais. Graciela parecia ter um objetivo claro e começou a se aproximar de Arthur. No início, ele ignorou os avanços de Graciela, mas ela se mostrava persistentemente amigável, sempre aparecendo nos lugares onde ele estava, tentando ganhar sua confiança e atenção. Quando Maria soube disso, tentou alertá-lo, mas ele considerou tudo um exagero. Então, um dia, sem aviso prévio, ele parou de responder às mensagens de Maria. Ela tentou ligar para ele, buscá-lo pessoalmente, mas ele sempre encontrava uma desculpa para evitá-la. Pouco depois, Graciela colocou o relacionamento sério nas redes sociais. Ela havia conseguido seduzir Arthur. Além disso, passeavam juntos, e Graciela não perdia a oportunidade de se aproximar de Maria apenas para humilhá-la. Viu, Maria? Você é pouca mulher para alguém como ele, disse uma tarde no mercado. Mas, para a surpresa de Graciela, Maria não reagiu como ela esperava. Em vez de parecer ferida ou com raiva, minha irmã simplesmente a ignorou. Acreditamos que esse desprezo foi um golpe para Graciela. Ela esperava que Maria ficasse mal por isso. Decidida a mostrar que era superior, Graciela começou a exibir uma versão exagerada de sua relação com Arthur. No entanto, o que Graciela não esperava era que ele, sabendo do feitiço que ela mesma havia lançado, acabasse se tornando obsessivo por ela de maneira doentia. No início, ele se mostrava completamente devotado, mas, com o tempo, essa devoção se transformou em ciúmes extremos e comportamentos possessivos. Arthur começou a questionar cada movimento de Graciela.